Quem está conosco mais uma vez, gentilmente atendendo a Jovem Pan, é ele, pelo governo, que está à frente das negociações com os caminhoneiros, ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Tudo bem, ministro? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sei que no sábado o senhor cobrou, o professor Vila está aqui do lado, viu? Hoje ele está aqui. Eu estou aqui, ministro. Bom dia, ministro. Como é que o pessoal liga para me entrevistar e você não está junto, Vila? Não está aí, não. Não. Aí se o Vila não tiver, eu não vou ser de entrevista. Mas eu compreendi que era fim de semana, então resolvi conceder entrevista naquele dia, mas já começo a semana conversando com vocês, inclusive contigo. Ô, ministro, quando os caminhoneiros voltam? Essa que é a pergunta, né, professor? Olha, as reivindicações dos caminhoneiros foram atendidas, certo? O monitoramento que me chega agora dá conta de que de lideranças conhecidas, pelo menos, todas as entidades, todas estão recomendando o fim do movimento e a volta ao trabalho. Inclusive lideranças que no primeiro momento haviam discordado do primeiro acordo, como o Fonseca, o Litt, lá do Rio Grande do Sul, saíram satisfeitos com as conquistas e estão recomendando a volta ao trabalho. Então, a nossa expectativa é que entre hoje e amanhã esse movimento não é só a desmobilização, nós precisamos que esses caminhoneiros voltem a abastecer a população brasileira. E nós temos o otimismo em relação a isso. Sabemos que existem ainda alguns setores que, digamos, embriagados pelo poder revelado pela manifestação, tentam ainda obter ganhos incompatíveis com a realidade brasileira. Aí é transformar a população em refém, e sabemos que existem algumas, digamos, infiltrações de setores políticos radicais do movimento. Mas o movimento genuíno, o movimento de caminhoneiros, esse está resolvido. E é isso que, inclusive, eu li agora pela manhã na rede social, eu li pela manhã na imprensa, e que nos chega através de informes. Às 10 da manhã nós vamos ter uma primeira avaliação a respeito de como as coisas estão andando, mas, inclusive, deputados que estão por todo o país estão nos mandando notícias em relação a uma real melhora das coisas entre, digamos, ontem e hoje. Ministro, politicamente falando, ministro, é possível o senhor manter a mesma análise que tinha dias atrás, de que o governo merece aplausos pela atuação que teve em relação à greve dos caminhoneiros? Mantenho porque, veja bem, Vila, eu sei que se você olha hoje, pode dizer, não, o governo poderia ter investido esses 10 bilhões antes do movimento e não ter acontecido o movimento. Será que haveria uma compreensão da sociedade em relação a isso? Será que nós teríamos até gente que é crítica ao governo entendendo que não, que diante da gravidade da crise, isso poderia ter acontecido, o que aconteceu é correto. Então, se você disser, o que me surpreendeu, o que nós não prevíamos, era, primeiro, a participação de transportadoras num processo de lockout. Isso estava fora do meu radar. Existiam, tanto que nos chegou somente na quinta-feira através de manifestações da Polícia Federal. Até então eu não trabalhava com essa hipótese. Isso nos surpreendeu, certo? Mas, no mais, se estabeleceu um processo de negociação. Ministro. Nós, na primeira negociação, avaliamos as contas públicas e entendemos como suportável o investimento de 5 bilhões de reais nesse processo de subsídio do óleo diesel. Ministro, a Vera Magalhães está conosco aqui também. Vera, bom dia. E ela complementa a pergunta do professor também. Vera. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bom dia, ministro. Sim, bom dia. Ministro, no sábado e também no início do domingo, o governo estava com um discurso que falava em prisões de empresários, multas altíssimas e escolta das Forças Armadas para que os caminhões começassem a chegar aos seus destinos. Isso mudou no final da noite de ontem com novas concessões. Eu quero saber, as prisões e as multas estão mantidas ou elas foram revogadas também como parte do novo acordo com os caminhoneiros? Não.
multas a caminhoneiros participantes do movimento, em função do movimento, alguém que tenha parado num acostamento e tenha sido multado. Eu estou falando daquelas multas altíssimas que o governo tinha anunciado, até para comunicar. É boa a tua pergunta, que eu posso utilizá-la para fazer uma comunicação. Essas multas estão sendo revogadas. As multas dos caminhoneiros em relação a atitudes que tenham sido, digamos, multadas, mas desculpe, é o termo que me veio agora. Anistia, vai ter uma anistia de multa. Agora, em relação às empresas, aí é crime, né? Lockout é crime. Em relação às empresas, elas não estão sendo revogadas e os inquéritos avançarão até a sua solução. Ministro, eu ouvi o senhor afirmando, achei até interessante a frase definidora da questão, que o movimento é horizontal. Quer dizer, sim, o senhor mantém isso, que não há uma verticalização, não há uma liderança comandando tudo isso? Não há uma verticalidade de liderança, certo? Não há um líder com quem nós possamos conversar. Então nós estamos conversamos, porque o que o governo fez a partir de sexta-feira? O governo, obviamente, agiu não na repressão ao movimento. Digamos, quando chamamos forças de segurança para participarem do processo, não foi na repressão ao movimento, foi na garantia do abastecimento, certo? E na eventual necessidade de desobstrução de estradas. Agora, nós continuamos dialogando. O governo atuou em duas frentes. Não é que o governo, acabou o diálogo, agora chama o exército. Não é isso. O governo, obviamente, tomou precauções para tentar garantir um abastecimento mínimo, mesmo sabendo que o abastecimento mínimo não é solução. A solução é a volta do trabalho pelo abastecimento pleno, e até por saber isso, setores do governo, entre os quais eu me incluo, permanecemos dialogando, inclusive para que pudéssemos, dentro dessa horizontalidade, conversar com o maior número de lideranças possíveis e, dessa forma, saber do maior número de anseios. Ontem, ao final da tarde, nós entendemos que tínhamos uma pauta de reivindicações que englobava as reivindicações dos caminhoneiros. Certo? E daí, a partir daí, digamos, já também trabalhava o setor econômico do governo nas possibilidades, no que poderíamos fazer em atendimento, e chegamos ontem à conclusão de que essas situações que foram postas pelo presidente essas reivindicações poderiam ser atendidas, e comunicamos à nação, assinamos alguns acordos com algumas lideranças que estão, todas elas, se empenhando na desmobilização do movimento, e eu tenho que reconhecer isso. Inclusive lideranças que no primeiro momento não apoiaram, eu cito, por exemplo, o Fonseca, certo? Que é uma liderança política, uma liderança lá dos caminhoneiros do Rio Grande do Sul, se somam ao Preto, ao Ilmar, que já estavam negociando conosco já há mais tempo. Ou seja, essas lideranças foram extremamente importantes, porque são lideranças de caminhoneiros. Perfeito. Agora, daqui para frente, existe a impregnação de setores radicais, tanto de aspecto ideológico de direita quanto de esquerda, tá? Mas isso nós sabemos que é a minoria, e os sinais que nos chegam é de que isso está se revelando. Tá? A maioria começa a buscar carga, começa a voltar a trabalhar. Ministro, uma questão. O GSI, nós informamos diversas vezes aos nossos ouvintes, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Ele faz um trabalho, grosso modo, em circunstâncias históricas diferentes, mas o que fez durante o regime militar o Serviço Nacional de Informações e tal. Ele abastece o presidente com informações sobre o que está ocorrendo no país. O general Etchegoyen deve provavelmente ter abastecido o presidente com informações sobre o movimento dos caminhoneiros. Então, de duas, uma, né, senhor ministro? Uma, ou o presidente da República não levou a sério as informações que foram conduzidas a ele, entregues a ele pelo responsável pelo GSI, ou o Gabinete de Segurança Institucional não obteve essas informações, ou seja, em outras palavras, de uma forma mais vulgar, ele dormiu no ponto. O que aconteceu? Como é que o governo não sabia as proporções desse movimento? Como é possível, com tanta estrutura que o governo tem no recolhimento, por exemplo, de informações?
Deixa eu lhe dizer, o que nós sabemos que existe insatisfação no setor, isso nós já sabemos realmente, como existe insatisfação em vários setores. Tá? Essa insatisfação foi agudizada pela elevação dos preços, que aconteceu muito em função da questão internacional. Tá? Tanto que nós fomos alertados e no domingo já começamos a buscar providências. Só que nós não podemos fazer coisa com irresponsabilidade. Nós não podemos jogar para a galera. Tá? A partir dali, não, segunda não se fez nada. Segunda se trabalhou nas contas públicas, se analisou a questão da Petrobras trabalhando. Né? Nós na segunda-feira à noite, já tivemos sinais de que o movimento realmente vinha com muita força. Eu digo para você, aonde nós fomos realmente surpreendidos, tá, foi na questão do lockout. Nós não imaginávamos que donos de transportadora também participariam criminosamente do movimento. Uhum. Tá? Mas demonstrou a força de uma categoria que realmente tem sido muito massacrada. Realmente, isso é uma realidade. Ministro. Você sair de um frete, para fazer um frete de Porto Alegre a Fortaleza, por exemplo, e ter 3 aumentos de combustível num trecho, é uma coisa incompatível e até inexigível. Então, por reconhecer que existia justiça em muitas das reivindicações apresentadas, é que o governo optou pelo diálogo que não se encerrou até ontem, e também não se encerra, ele continua. Ministro, posso atalhar o senhor um minutinho? Claro. Porque o tempo da entrevista está terminando e tem uma outra questão importante para abordar, que é uma greve já decretada dos petroleiros, que devem parar na quarta-feira por 72 horas, ameaçam fazer inclusive uma advertência já hoje, uma espécie de ensaio aí dessa greve. Queria saber, o governo está preparado para um efeito dominó da greve dos caminhoneiros e essas informações que falharam anteriormente, como o professor Vila falou agora aqui, elas estão agora estão mais seguras, estão mais rápidas para o governo? O governo vai agir com mais rapidez dessa vez? Veja bem, o que eu vejo, né, nesse movimento paredista proposto por servidores da Petrobras é uma politização absoluta é um movimento, não é a politização do movimento. Um movimento é um, outro movimento é outro. Esse movimento paredista da Petrobras é um movimento, nesse momento, político. Ele é político. Então, nós temos que tentar tratar dessa forma um movimento político, um movimento inoportuno, um momento que a Petrobras, inclusive, está sendo extremamente questionada. Esse movimento, ele realmente não soma nada, ele é um movimento que atrapalha. Mas eu ainda tenho, até agora, as informações que nós temos e a história faz com que nós tenhamos consciência ainda no bom senso dos senhores e senhoras petroleiros. Nós não acreditamos, até agora, pelo menos, que esse movimento vai conseguir avançar por se tratar de um movimento político. Tanto que as reivindicações são reivindicações que extrapolam a questão da categoria. É o oportunismo de setores políticos, de centrais sindicais, de outros setores que tentam também pegar uma carona nesse movimento dos caminhoneiros. Ministro, o senhor que deu a cara para bater, para todo o Brasil, reconheceu, e é muito claro nas suas afirmações, defina agora para nós. O senhor falou em bônus incompatíveis que não foram atendidos e o que foi atendido. O que é que o governo atendeu e que está valendo e o que é que não foi atendido? Olha, eu não vejo que não foi atendido. Nós reduzimos significativamente o preço do diesel. Nós garantimos agora uma previsibilidade com um congelamento inicial dos preços por 60 dias, para que haja uma previsibilidade. E nós entendemos que essa questão é necessária para o funcionamento do setor. Nós atendemos, por exemplo, a questão do terceiro eixo, que é um pleito também justo. Quer dizer, quando você está voltando com o caminhão vazio de um frete, quer dizer, você está tomando prejuízo, claramente tomando prejuízo
Aí você, por estar com o caminhão vazio, você levanta o terceiro eixo, você suspende o terceiro eixo, né? Aí, inclusive, para economizar pneu. E daí, quando chega no pedágio, mesmo o eixo suspenso lhe é cobrado, é uma situação que nós já havíamos resolvido nas rodovias federais, né? Isso já não acontecia nas rodovias federais, mas ainda estava acontecendo essa cobrança em algumas rodovias pedagiadas estaduais. Então, nós decidimos editar uma MP, que foi editada ainda ontem à noite. Eu só me recolhi para dar uma descansada depois de que as MPs já estavam todas editadas, eu e vários setores do governo, outros ministros, só depois que tudo estava já no Diário Oficial, foi editada uma MP que obriga a não cobrança do terceiro eixo suspenso, e isso já está funcionando a partir de hoje nos pedágios brasileiros. Outra questão que foi colocada foi a questão de uma reserva de mercado na Conab. Nós entendemos coerente. Na Conab, 30% dos alimentos adquiridos pela nossa Companhia Nacional de Abastecimento, que são grandes volumes, eles são feitos de agricultores familiares. O que o caminhoneiro autônomo, que não deixa de ser um caminhoneiro familiar, digamos assim, né, pleiteava a mesma reserva de 30% para que ele pudesse transportar essas mercadorias. Nós entendemos como justo e isto foi atendido. Tá? Veja bem, a redução que nós concedemos no preço, ela equivale ao valor dos impostos federais. Ok. Tá? Ela equivale ao... Então, eu não sei o que não foi atendido. Em termos de caminhoneiros, certo? Caminhoneiro é aquele que dirige o caminhão, que transporta, que faz com que os produtos cheguem aos supermercados, às nossas casas. Em relação a esses, tudo foi atendido. E PIS/COFINS foi cancelado. O PIS/COFINS, nós reduzimos o preço da bomba e produzimos os mesmos efeitos até o final do ano. Ok. Ministro Carlos Marum, olha, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, nosso tempo está esgotado. Eu desejo ao senhor um bom dia e a gente vai voltar a se falar. Tá bom, eu aqui agradeço e vamos torcer, porque o Brasil nesse momento tem que torcer para isso, para que os caminhoneiros voltem a trabalhar e para que nós possamos retomar a normalidade do país.